Já é dezembro de 2022 e a pandemia continua aí. Hoje você vai entender o porquê. Quando a pandemia vai acabar? O que deu errado para que as previsões da OMS de fim da pandemia em 2022 não se concretizassem? Eu vou te apresentar as principais críticas ao trabalho da OMS e os erros dos países que nos levaram a essa situação. E olha só, pessoal, vocês sabem o quanto eu quero passar a informação da forma mais clara e sincera possível para vocês. Então eu quero te convidar a apoiar o meu trabalho financeiramente, se tornando um membro. Tem muitos benefícios que você pode conferir clicando no botão aí embaixo. E para você que quer ajudar, mas não pode agora, se esse vídeo bater 15 mil likes, eu prometo que faço um outro com as principais recomendações dos cientistas pra gente acabar de vez com a pandemia. Vamos fazer esse vídeo bater recorde? Agora me conta aí nos comentários, você tá preocupado com esse novo aumento de casos? Como que você tá planejando o fim de ano? Voltou a usar máscara? Enquanto isso, eu já vou te mostrar o primeiro motivo pelo qual ainda estamos em uma situação de pandemia de Covid. Informações falsas e desinformação. Não é brincadeira e já começaram a sair diversos estudos sobre o quanto isso impactou. A quantidade de informação errada sobre Covid, pessoal, foi tão grande que a própria pandemia passou a ser chamada de infodemia por especialistas. Vocês vão se lembrar que dados fraudados sobre cloroquina e estudos básicos sobre ivermectina geraram uma série de protocolos de tratamento que, mesmo depois de terem comprovado que não funcionavam, eles continuaram sendo prescritos e ainda são. Isso sem falar nas inúmeras informações falsas sobre vacinas e seus efeitos colaterais que nunca se provaram graves e até hoje confundem os pais que estão com medo de vacinar os seus filhos. A desinformação atrapalha estratégias de saúde coletiva, fazendo as pessoas tomarem decisões erradas sobre como se proteger e elas se expõem a riscos desnecessários. Isso colabora para que sempre haja pessoas infectadas transmitindo o vírus por aí, enquanto uma parcela da população continua se protegendo e sofrendo as consequências. Mas como resolver isso? Como desmentir gente que te xinga porque você usa máscara até hoje? Bom, cientistas da área de comportamento humano descobriram que uma das maneiras mais eficazes de combater a desinformação e esse tipo de argumentação é justamente se antecipar a chegada da informação falsa, com informações verdadeiras. Aqui no Ala Ciência a gente sempre tenta trazer a informação correta antes de vocês receberem essas loucuras que são ditas por aí. Só que você também pode buscar informação ativamente em portais de notícias confiáveis, acompanhando especialistas sérios e também as lives aqui do canal. É como se você recebesse uma vacina contra as fake news, contendo informação verdadeira para que você esteja sempre preparado para contra-argumentar quando alguém vier falar que o sistema imune dela está preparado para combater o vírus mesmo sem vacina. Sacou? A infodemia é tão séria que ela disparou o segundo motivo que faz a pandemia permanecer até hoje: as baixas taxas de vacinação. Segura aí que esse tópico é maior e eu até dividi em duas partes nesses reloginhos aqui do lado que te ajudam a reduzir a sua ansiedade. Uma coisa que ainda me intriga nessa pandemia é a taxa lenta de vacinação no mundo, causada pela falta de acesso às vacinas em países mais pobres. E o pior é que nós sabemos que seria mais eficiente para o fim da pandemia vacinar pessoas que não receberam nenhuma dose em detrimento de dar doses de reforço para uma população já vacinada. E eu te explico por quê. As duas primeiras doses já diminuem muito o risco de hospitalização e vacinas têm sim o potencial de diminuir os casos de Covid, colaborando para o fim da pandemia. Existe uma ideia errada aí de que a vacina não barra a transmissão e realmente as vacinas não impedem 100% da transmissão, mas elas diminuem significativamente a carga viral nas pessoas. E isso ninguém te conta. Se as vacinas, além de combaterem o vírus no seu corpo, ainda têm eficácia na diminuição dos sintomas, o que realmente acontece, significa que elas diminuem a presença de pessoas com tosse e que eliminam o vírus ativo no ambiente. Ou seja, se você for em uma aglomeração em que todos estão pelo menos com 2 doses, vai ter menos partículas virais infectantes no ar. Por isso, mesmo que do ponto de vista individual, tomar as 2 doses não seja suficiente para você reduzir completamente o risco de infecção pela variante Ômicron, do ponto de vista de saúde coletiva, é mais eficiente você vacinar a maioria das pessoas com as primeiras doses e ter uma população com alguma imunidade contra o vírus, do que ter poucas pessoas vacinadas com reforços e com uma alta imunidade. A pandemia não acabou ainda porque nós estamos vacinando quem já tem alguma imunidade contra o vírus. Pessoas que já se vacinaram estão tomando 3ª, 4ª e até 5ª dose em alguns lugares, enquanto várias pessoas em países que não têm acesso amplo às vacinas não tomaram nenhuma dose. Essas pessoas estão circulando por aí, servindo de reservatórios do vírus que vai voltar em surtos de tempos em tempos. E trazendo a discussão para o Brasil, onde nós temos o SUS e todos, em teoria, têm acesso às vacinas, eu pergunto, por que então o país só vacinou cerca de 80% da população com 2 doses e 55% da população com uma dose de reforço? Nós sabemos o quanto tomar pelo menos 3 doses é importante para diminuir o risco de infecção
infecção e doença grave pela Ômicron. Então por que as pessoas não estão se vacinando? A resposta rápida que eu daria e a grande maioria das pessoas daria é hesitação vacinal. Só que tem algo a mais. É fácil cair na ideia de que as pessoas estão com receio de se vacinar porque ouviram algum tipo de desinformação. Bom, isso deve ter afetado em algum grau e as pesquisas vão mostrar, mas eu resolvi fazer uma busca mais profunda e tentar entender esse fenômeno. O que as pesquisas mostram é que o Brasil não é um país que tem uma hesitação vacinal alta, mesmo na pandemia. Apenas cerca de 10% da população não quer se vacinar e 2,8% dos pais dizem que estão receosos para vacinar seus filhos. Então, o que explica não termos mais gente vacinada? Pessoal, não existe um estudo robusto para o cenário brasileiro ainda, mas estudos feitos com pessoas de todo o planeta mostraram que a causa pode ser uma campanha de vacinação fraca. Ficar com receio de se vacinar é normal quando se tem vacinas novas que acabaram de ser aprovadas. As pessoas têm receio sobre os efeitos colaterais, sobre a eficácia, mas ao serem apresentadas as informações sobre os riscos da doença grave e das sequelas, elas resolvem se vacinar. Foi isso que mostrou uma pesquisa do Reino Unido e outra também feita na cidade de Salvador, Bahia. Pesquisas anteriores à pandemia já apontavam também que um calendário muito cheio de vacinas, como é o brasileiro, e doses espaçadas, pode confundir e desestimular as pessoas a se vacinarem. Isso é compreensível, afinal nem todo mundo sabe que a vacina já está disponível no posto. Bom, imagina que você não é inscrito no Olá Ciência e nunca clicou em um like aqui nos vídeos do canal. Você acorda todo dia para trabalhar e só chega em casa na hora do jornal. Por mais que a imprensa cubra a pandemia nas notícias, se alguém não te lembrar no seu trabalho ou se você não perceber que a doença é perigosa e que ela está perto de você, você não vai largar a sua rotina pesada para se vacinar, vai? Foi isso que mostrou a pesquisa feita em Salvador, que identificou que 48% das pessoas que estavam receosas e decidiram se vacinar fizeram isso porque alguém no trabalho recomendou. Olha só a importância de se falar sobre saúde na empresa que você trabalha, algo que o Ministério da Saúde não investiu. Inclusive, eu estou disponível para palestras, viu, empresas? Todos esses dados me levam a crer que o motivo por trás da nossa baixa taxa de vacinação e, consequentemente, o não fim da pandemia seja uma descoordenação da campanha, tanto na comunicação efetiva dos riscos da doença, quanto nos benefícios da vacina. Mais pesquisas vão mostrar se é isso mesmo. E falando sobre descoordenação, vamos agora para o último motivo pelo qual a pandemia ainda não acabou: a descoordenação global no combate à Covid. O grande problema de lidar com uma pandemia é que ela atinge vários países ao mesmo tempo, países com cultura, capacidade de sistema de saúde e momentos econômicos diferentes. Além disso, como a gente infelizmente descobriu ao longo da pandemia, o vírus também não é o mesmo para todos os países. Variantes surgiram e causaram ondas avassaladoras diferentes, como a Gama aqui no Brasil e a variante Delta na maioria dos países do mundo, o que exigiu respostas diferentes em momentos diferentes. Só que a OMS não tem poder de agir em cada país e nem de punir os países que tomam decisões supostamente erradas. A soberania nacional é respeitada, então por isso ela apenas recomendou ações que seriam as melhores práticas a serem seguidas. O problema é que alguns países priorizaram a economia em detrimento da saúde e tiveram um número altíssimo de mortes, com consequências econômicas que só vão aparecer nos próximos anos. Essa descoordenação global faz com que qualquer anúncio de fim da pandemia, como fez o presidente Biden nos Estados Unidos, não passe de política e não é baseado em dados científicos. E isso provavelmente vai arrastar a pandemia por alguns meses ou até mais alguns anos, porque tecnicamente ela só acaba quando todas as regiões do planeta não tiverem mais transmissão comunitária do vírus. Mas como coordenar uma resposta global de forma eficiente, considerando que ela não pode ser a mesma para todo mundo ao mesmo tempo? Toda essa complexidade, pessoal, levou especialistas em políticas de saúde a concluírem que o problema da pandemia não ter acabado ainda é, acima de tudo, político. Cientistas estão discutindo nesse momento como acabar com a pandemia e como evitar que a próxima seja esse desastre que foi a Covid. E a saída parece ser criar algum tipo de organização de governança global, alguma entidade capaz de tomar decisões ou pelo menos punir os países que não fizerem aquilo que é o mais correto do ponto de vista de saúde pública. Mas imagina só a polêmica de ter um órgão internacional pressionando o seu país para tomar medidas que não sejam as melhores para sua nação naquele momento. No Brasil vai dar ruim. Por isso que a professora britânica Clary Warren acredita que uma opção é criar um tratado da pandemia, parecido com o Acordo de Paris, em que os países concordam juntos com uma série de responsabilidades que têm que ser cumpridas. Isso faria com que os países, por exemplo, criassem um fundo global de investimento para a prevenção de pandemias, em que cada país investiria um pouquinho para permitir a vigilância dos vírus na natureza, a compra de remédios e vacinas mais rapidamente por países pobres e para que todos os países não tenham desculpa de colocar a economia antes da saúde pública. Afinal, o dinheiro desse fundo também iria para os auxílios emergenciais.
E para você, quais as causas da pandemia ainda não ter acabado? Eu sei que esse vídeo foi um pouco mais complexo, mas eu me coloco à disposição aqui nos comentários e de forma mais rápida no nosso grupo de membros. E se quiser que eu faça outro vídeo com as recomendações para o fim da pandemia, não esquece de deixar o seu like e assistir esse vídeo aqui, que vai te falar sobre essa nova variante BQ1 que ela está causando essa onda no Brasil. Um grande abraço, política nem sempre é chato, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!